Com muita alegria, saúdo a todos presentes com a paz do Senhor. Quero, neste momento, externar a minha gratidão a Deus pelo rico privilégio a mim dado de poder voltar a Chapadinha na ocasião da celebração da execução da 18ª edição Chapadinha para Cristo, e quero agradecer ao pastor Elias Lima, com a sua muito digna esposa e uma missionária Cadinha, pastor Elielson com a missionária Tamara, e em nome deles externar a minha gratidão a todo o ministério, a esta igreja, que Deus recompense-os. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Mesquita, do cooperador Dean, que tem me conduzido. Que Deus os abençoe e os recompense, amigos, como também ouvir e fazer companhia à irmã Noêmia com a sua filha, cantora Evelyn, Sara Evelyn. É muito bom revê-las. E quero também, gostaria de citar o nome de muitos amigos que Deus me deu nesta cidade, regiões, mas se tornaria inviável. Mas eu quero, em nome do pastor Adonias, pastor Douglas, meu amigo, externar a minha gratidão a todos os demais pastores, aos amigos. Que Deus os abençoe, e respectivas comitivas. Queridos, como se trata de um trabalho cristocêntrico, evangelístico, me permita falar de uma mensagem cristocêntrica baseada em uma decisão final. Para o texto em apreço, Romanos capítulo 8, versículos 33 ao 35, para tomar o contexto como um todo. Há uma declaração baseada em questionamentos, em um cântico de vitória. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Queridos, tomando por base este texto, eu quero trazer-lhes a mensagem da salvação aos vossos corações. Quando nós debruçamos-nos sobre a história bíblica, estamos diante de uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, capital do império vigente na época. Esta carta é direcionada aos gentios, seres humanos que não faziam parte do sangue de Abraão, como a maioria de nós, que não tínhamos direito nem acesso às promessas de Deus, nem à aliança. A Bíblia nos mostra que este evangelho chegou em Roma pelos judeus, na sua maioria que se converteram no Pentecoste, com a pregação de Pedro e posterior. E quando voltaram a Roma, começaram a falar de Cristo
como Filho de Deus, o prometido, ungido, Salvador do mundo. Na época, Roma, o maior império que já existiu, era dominada pelo imperador Cláudio, e a escravidão era muito forte. Então, quando os judeus chegaram disseminando este evangelho, como a forma de cultuar era semelhante à da sinagoga, então o imperador não vê ameaça, pois eles cultuavam na modalidade judaica. Mas este evangelho foi encontrando os gentios que foram conhecendo a Jesus, e na maioria escravos, que tinham por obrigação reconhecer César, o reconhecimento de senhorio era para César, e agora conhecendo a Jesus, eles priorizaram o senhorio de Jesus, e já não proclamavam mais César como o único Senhor, e sim Jesus. Então Lucas registra no capítulo 18 de Atos, que por conta desta movimentação de fé pentecostal, o imperador se incomoda, porque agora ele vai interferir, porque aquele grupo de pessoas que eram chamadas de escravos gentios, que o reconhecia como único Senhor, agora proclamava outro Senhor, chamado Jesus Cristo. Então ele determina que todos os judeus deixassem Roma. Isso aconteceu por volta dos anos 49 depois de Cristo. Quando os judeus deixam Roma, a perspectiva imperial era que os gentios, os escravos, desistissem da fé. Mas pelo contrário, eles continuaram pregando a Cristo mesmo debaixo de perseguição. E isso incomoda, porque não podiam mais pará-los. Por volta de 54 depois de Cristo, Cláudio é sucedido por Nero, e Nero é mais objetivo. Por volta dos anos 57 depois de Cristo, Paulo escreve esta carta para motivar aos romanos cristãos, como também falar-lhes, responder-lhes algumas perguntas. Observem que no capítulo 1, Paulo vai enaltecer o comprometimento daqueles irmãos com o evangelho, a ponto dele dizer que a fé que aqueles irmãos tinham guardado em Cristo foi de uma maneira tão surreal, tão inacreditável, que era conhecida no mundo todo. Em meio à vergonha, em meio à perseguição, eles continuavam divulgando a Cristo. E naquela época, os preletores de valor eram os filósofos. Para ouvir um filósofo grego com a sua sapiência, as pessoas pagavam muito dinheiro para ouvir a sabedoria. E agora tem um grupo de escravos junto com pessoas também da elite, pregando um evangelho de um homem que foi morto como malfeitor, que morreu, ressuscitou no terceiro dia, ia voltar para buscar a igreja e dava direito de vida eterna. Então, como aquele evangelho era pregado por pessoas insignificantes, então se tornou vergonha pregar o evangelho de Cristo. Então veja que é por isso que Paulo diz a eles que tinha um desejo no coração de estar em Roma, mesmo sabendo que não seria falar o evangelho, porque era distorcido por ponto da filosofia e dos romanos intelectuais. Mas ele diz: eu não me envergonho de pregar este evangelho, pois ele é poder de Deus e salvação para todo o que crer. Observem que Paulo vai respondendo algumas perguntas a esta igreja, e a carta dos Romanos, sobretudo o capítulo 8, ele vai tratar de uma decisão definitiva, porque entre as perguntas estavam a segurança de continuar pregando e da salvação, a segurança jurídica. Quando nós analisamos o contexto,
Os irmãos hão de convir que quando um país não oferece segurança jurídica, os investidores externos não investem naquele país. Tudo que nós fazemos, acertamos como posse, tem que ter segurança jurídica. Então, estas eram as perguntas mediante a ótica de Roma e mediante a história, porque a segurança sanguínea já havia sido garantida na cruz. Então, observem que quando Paulo fala o texto que nós lemos, a partir do versículo 31 por diante, ele está falando de uma decisão final em uma última audiência. Quando nós analisamos o versículo 33, ele diz aos irmãos: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Em outras palavras, é Deus que disse que eles são inocentes ou nós somos inocentes. Então observem que Paulo está falando de um processo, por isso que este texto é um louvor de vencedor. Ele está falando de um processo judicial, em vista a condenação e a absolvição do ser humano. No contexto jurídico, ele está falando de um processo transitado em julgado. Isso quer dizer uma decisão definitiva que não requer, não cabe mais recurso, é irrecorrível. Decisão final. Então, quero pedir a vossa permissão para falar-lhes acerca desta segurança que Cristo conseguiu para nós. Me permita contextualizar a Bíblia com a história. Os irmãos hão de convir com base no capítulo 28 de Ezequiel, que houve uma classe antes de nós, que foi criada por Deus para o adorar. Uma classe chamada angelical. Uma classe que habitava na terra, parte dela, e por meio de um intermediário puro, limpo, santo, chamado anjo de luz, conduzia esta adoração a Deus. E observem que os anjos representavam a terra diante de Deus. Há alguns historiadores, há alguns eruditos e há alguns cientistas cristãos que dizem que neste período as pedras preciosas que hoje nós a conhecemos no subsolo eram na superfície da terra. Então, entre estas pedras, os anjos adoravam a Deus. E esta adoração, o anjo de luz guardava no coração e levava a Deus ao Monte Santo. Só ele tinha o direito de subir. E diz a história que ele abria o coração daquilo que vinha da terra para glorificar a Deus. E o que saía do seu coração era louvor, dizendo: tu és digno. Imagina o anjo de luz, belo, bonito, brilhoso, diante do Monte Santo onde Deus senta. E ele abrindo o coração, e do coração dele saindo louvor e adoração da terra, que era a responsabilidade dos anjos produzirem. E aquele louvor era: tu és digno de honra, de glória, de domínio, de majestade, de riqueza e de glória, e toda a terra está cheia da tua glória. Isto era hábito cotidiano, isto era hábito do dia a dia. Então o anjo de luz se ensoberbeceu e conseguiu contagiar um terço dos anjos, 33% dos anjos que estavam na terra. Então diz alguns eruditos que agora estes anjos vão dar o direito a ele de usurpar o que não lhe pertencia, a glória que pertencia a Deus. Então Isaías diz que quando ele tem um terço de coro ao seu favor, já era suficiente para ele não subir como antes. O coração já está contaminado e já não entra mais louvor a Deus. Então Isaías diz que ele põe no coração dizendo: subirei acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, e lá estabelecerei o meu trono e serei igual ao Altíssimo. Então o crime dele foi querer ser igual a Deus. Quando ele sobe, então Deus já o esperava e disse: tu era perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti. Te atirarei à terra humilhado e todos o verão. Então houve um julgamento aqui. Observem
que houve um julgamento no contexto de condenação. Quando nós lemos o Evangelho, segundo escreveu lá o livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, Judas fala deste julgamento. Ele diz: os anjos que não guardaram a sua natural habitação, Deus o condenou em um juízo nas trevas e na escuridão, para o julgamento do grande dia. Então veja que Judas está dizendo, e a Bíblia nos dá o direito de contextualizar, que os anjos caídos foram julgados sem ter direito ao contraditório. Dentro de um processo jurídico, eles foram condenados sem recurso, sem direito, sem ter o direito do devido processo legal. Então o julgamento foi direto e taxativo. Então Deus já preparou o lago de fogo para jogar estes anjos no julgamento futuro. Então estão condenados sem direito à defesa. Então a terra recebe o impacto deste julgamento, e agora as águas submergem a terra, e a terra submergida pelas águas, vem o abismo, automaticamente a escuridão. Então a terra vai habitar debaixo de escuridão e do abismo, e fica sem forma e vazia, sem forma, deteriorada pela queda dos anjos, e vazia porque não tem mais adorador. Então o tempo passa e as trevas prevalecem com o abismo. Depois de séculos, digamos assim, aí Deus sente saudade, na nossa linguagem, da terra adorá-lo. Deus não é mais adorado pela terra, só pelos anjos do céu. Aí o Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as águas prevaleciam debaixo de trevas e de abismo. Então Deus resolve recomeçar para ouvir louvores da terra, meu amigo. Então, dentro do contexto cultural, dentro do contexto teológico, alguns eruditos mostram, e a Bíblia diz, que Deus vai restaurar aquilo que saiu das trevas. Observe que haja luz, e a separação entre luz e noite, as trevas são dissipadas. A noite ele chama a escuridão de noite, e o dia e o sol de dia. Então vem o trabalhar de Deus no objetivo de criar novos adoradores. Então o capítulo 1, versículo 26 do Gênesis diz que resolve Deus fazer o adorador, criar um adorador. Entre todas as espécies que ele já tinha criado, nenhum era apto para se tornar adorador. Então ele faz uma reunião, possivelmente com a Trindade, ele, Pai, Filho e Espírito Santo, e diz: façamos, está no plural, está no coletivo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então decidiram pegar aquilo que veio das trevas e do abismo, a terra, e da terra criar o adorador. Aí o capítulo 33 de Jó, Eliú, quando discursa no versículo 4, ele faz a distinção. Ele diz que o Espírito Santo desce, pega a terra e forma o ser humano. O Espírito do Senhor me formou. Então, quando nós, seres humanos, através de Adão, está formado, aí diz alguns eruditos que o Espírito Santo viu uma obra tão perfeita, diferente de todas que já tinham sido criadas, uma obra meramente divina, e ele disse: eu vou morar dentro dele. Morando dentro dele, eu ligo ele ao dono de tudo. Então, quando ele faz isso, aí diz Eliú: e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então, por meio do Espírito, o ser humano vai agora ser criado. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8: plantou Deus um jardim e colocou o homem para cuidar. A função do homem, pasmem todos que estão me ouvindo, nós seres humanos fomos criados não para ralar, não para passar fome, nem para dificuldade. Nós fomos criados para um objetivo, só adorar a Deus. Todo ser humano, o objetivo era este. Deus disse: não se preocupe, que eu vou cuidar de você, só me adore. De todas as árvores do jardim você pode se alimentar, elas
elas vão produzir para sustentar você. Não esquente a cabeça. Então disse Deus, uma observação: só a árvore do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não coma e não toque, porque no dia que você comer dela, morrerá. Então o homem vai habitar ali, e vem uma companheira. Agora tem um casal de adorador, adorando a Deus cotidianamente. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, vai falar da humanidade de Cristo, mas ele dá uma deixa falando da humanidade, dizendo: quem é o homem para que te lembre dele, ou o filho do homem para que o visites? Um pouco menor que os anjos o criaste e o coroaste de glória, e entregaste a ele todas as obras das tuas mãos. Ou seja, Deus confiou ao homem em primeiro lugar tudo o que havia criado, desde o peixe ao mosquito, desde os monstros ao mosquito. Deus disse: você vai dominar, é eu que estou dizendo. Aí, como o anjo de luz subia, Deus não precisava descer. Mas o escritor aos Hebreus diz que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. Então agora é Deus que desce para o jardim. Agora a adoração não é mais levada por ninguém. Era Deus que descia no jardim, e este casal o adorava todo dia. Tu és digno de honra, de glória, de domínio, de louvor, de majestade, e a terra é tua e toda a sua plenitude. Então esta era uma adoração perfeita. Capítulo 3 do livro do Gênesis, a serpente, personificação do anjo caído, entra no jardim, e ele propõe a Eva um diálogo, e olha o que ele pergunta: foi assim que Deus disse que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Aí Eva diz: não, Deus disse que o jardim é para nós nos alimentarmos, todas as árvores poderemos comer, exceto a árvore do bem, do conhecimento e do mal. Ou seja, aqui está no meio. Deus disse que no dia que nós comermos ou tocarmos nela morreremos. Aí a serpente contrapõe dizendo: não, vocês não morrerão, é porque Deus sabe que no dia que vocês comer desta fruta, este fruto, vão ser iguais a ele, conhecendo o bem e do mal. Você sabe porque o homem até hoje mata por causa do poder? Começou aqui. Então a serpente sai de cena. Quando a serpente sai de cena, observem que entra as 7 testemunhas que nós lemos em Romanos 8:35. Elas estão ali como testemunha, porque até aqui o ser humano estava inocente, mas quando deu ouvido à serpente, vem as 7 testemunhas. Observem, a árvore estava lá e não era perigo, mas agora vai ser. Ela desperta o desejo da mulher de comer, de desobedecer a Deus. Então as 7 testemunhas, a tribulação, o perigo, a perseguição, a angústia, a fome, a nudez e a espada, elas vão observar ponto por ponto a história e o comportamento de Eva e Adão. Então veja que uma testemunha em um processo jurídico, é por isso que Paulo apresenta, elas não pertencem às partes, mas ao juiz. Elas são os olhos e os ouvidos do juiz. Então quando a serpente sai, o perigo chega e vai ficar de olho em Eva. O perigo vai aguçando e traz a perseguição. A perseguição quer dizer, a mulher que nunca pensava em comer, agora vai pensar. Quando olhava, o perigo estava lá e ela era perseguida. A perseguição traz a angústia. Ela vai dormir e a angústia é um sentimento físico por dentro, contínuo. A angústia vem de dentro para fora. A angústia diz: vamos vencê-la, mas traz a tribulação. A tribulação leva ela a Adão. Ela está atribulada, ela quer comer e convence Adão. Aí a tribulação traz a fome, e a fome leva eles à árvore. Quando eles chegam na árvore, a fome aguça, e ela diz, a serpente disse: se comermos não morreremos. Ela pega
pega e come. Quando ela pega e come, ela não morre e dá ao marido, e o marido come. Quando o marido come, a nudez aparece, os olhos se abrem e percebem que estava nu. Quando eles estão nu, se envergonham um do outro e se escondem no jardim. Aí é a hora do culto. A Bíblia diz que Deus entra na igreja no jardim, e Deus entra para ser adorado, e quando chega não tem adorador. Aí ele pergunta: Adão, onde você está, meu filho? Ele diz: estou escondido. Aí Deus diz: só, por que estás escondido? Porventura comesse da árvore? Porque eu estou nu. Por que estás nu? Porventura comesse da árvore que eu disse para não comer? Veja, paramos um ponto aqui. Não parece um contraponto bíblico para quem fez teologia, ou para quem aprendeu na escola bíblica ou num culto de ensino. Deus tem atributos, e entre eles a onisciência. A onisciência diz que Deus conhece todas as coisas antes que elas venham a acontecer. Ele já sabe, antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar, nosso sentar, e o nosso cair, o nosso levantar. Como também antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe. E porque Ele vem perguntando, como não tem onisciência, aonde você está, o que você fez? É o contraditório. É aqui que Deus vai dar ao homem o que não deu aos anjos. Ele vai aplicar o devido processo legal, juridicamente, que quer dizer que eu não posso ser julgado sem instaurar um processo de defesa em meu favor. Deus vai dar o contraditório a ele. Deus vai dar o direito de defesa, vai dar o direito dele se defender. Então ele não se defende, ele transfere a culpa para a mulher. A mulher que tu me deste me enganou. E aí ele volta para a mulher e vai dar o mesmo direito. Mulher, o que tu fizeste? A serpente me enganou, e a serpente já está condenada. Então a espada entra. A espada é a morte. É por isso que Paulo diz que pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte, porque ele é o salário do pecado. Então agora, na ótica jurídica, que é a justiça, era para Deus desistir do ser humano logo ali. Não era para não existir japadinha, não era para existir nenhum de nós. Não, era para Deus, na ótica da justiça, já desistir de nós ali, já jogar a gente no lago de fogo, preparado para a morte, o diabo e seus anjos, de forma eterna, porque já havia uma jurisprudência. Deus condenou os anjos pelo mesmo crime, princípio de igualdade, e o ser humano cometeu o mesmo crime, a comer o fruto para ser igual a Deus. Mas veja que agora Deus vai protelar o julgamento. Todas as provas, estas 7 testemunhas testemunharam, culpado desde a tribulação até a espada, denunciar o pecado de Eva e Adão. Não tem como justificar. Aí o pecado vem e já pede a condenação na primeira audiência. Mas quando eles pensavam que Deus ia desistir de nós, que Deus ia nos condenar, Deus faz algo que nós não merecíamos. A Bíblia diz que, como supremo juiz, Ele oferece um recurso para nós, chamado graça. Ele, pela graça, protela o julgamento para nos dar o direito de sobreviver. Então veja que Ele protela o julgamento, e pela graça Ele cobre a nudez do homem, expulsa do paraíso Adão e Eva. Aí diz, estas 7 testemunhas conseguiram separar de Deus Adão e Eva. Aí vem Deus, separados, destituídos de Deus, vão viver. Vem o capítulo 6 do Gênesis, já é uma geração que a Bíblia diz de pecadora. O pecado abundou e o pecado cresceu. Aí no capítulo 6, o inferno, o acusador, promotor de acusação, vem a morte e o pecado, e diz, queremos a segunda audiência, e esta audiência, ela é séria. Nós estamos predominando
Por isso que o escritor no capítulo 6 do Gênesis, versículo 6, na sua epígrafe está lá: degradação geral do gênero humano. Todos os seres humanos o pecado dominou. Então Deus é provocado como juiz pela acusação. Aí Deus aceita a denúncia e desce para observar. O capítulo 6 do Gênesis diz que Deus recebe a denúncia, vai ouvir as testemunhas. Quando olha, percebe que era contundente e comprobatória, e ele diz: me arrependi de ter feito o homem que criei e decidi, vou acabar com ele, vou desistir dele, da terra, dos animais, dos répteis, das aves, tudo que eu criei eu vou acabar, vou dar fim. Aí a acusação: prepara a festa. Conseguimos, mas quando eles iam fazer a festa, aí a graça vem de novo, e Noé acha graça aos olhos de Deus, e pela graça Deus aplica a sentença, mas 8 almas estão libertas para continuar adorando na terra. Qual foi a sentença da terra? O dilúvio. Veja que a terra volta a ser submergida, mas já não tem mais trevas nem abismo, por causa de 8 adoradores. Veja, 8 adoradores mudaram o curso da história. Mudaram o âmbito nacional, geográfico. Capítulo 8, Deus os tira da arca, pede para eles recomeçar, faz uma aliança incondicional, que não ia mais fazer o que fez. Capítulo 11, já é a geração de Noé, e o pecado vem e domina. Veja que Deus desce à terra de novo, não para ser adorado, mas para julgar. A acusação acusa a geração de Noé de soberba, porque desobedeceram não migrar, criar uma cidade para não migrar, para ser célebre e se proteger de um futuro dilúvio. Aí Deus desce e as testemunhas conseguem testemunhar. Aí Deus diz: o homem é mau. Aí vamos fazer alguma coisa. O Espírito Santo vem, já que ele disse a Noé: eu nunca mais vou destruir vocês como eu fiz. Aí, já que não pode destruir, ele espalha a geração de Noé nos 3 viés. Veja que há uma separação de Deus e uma separação familiar. Semitas, canitas e jafetitas. Eles partem individual, eram unidos, era uma família só. As testemunhas separam de novo o ser humano de Deus. Aí anos, séculos se passam sem adoração, adorando a ídolos e não a Deus. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus diz: vou pôr em prática um projeto de resgate, de adoração. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Através de ti eu vou criar um projeto espiritual. Vou começar do zero, Abraão. Vai ser um projeto meu, chamado de meu, e eu seu Deus. É o meu povo e eu sou o seu Deus. E praga nenhum vai pegar sobre este povo. Ele pega um útero falido. Ele pega um útero estéril e diz: eu vou recomeçar com este projeto. O projeto missionário para resgatar os perdidos. Desde a queda de Adão não se adorava mais coletivo. Aí Deus disse: eu vou criar um projeto para me adorar, e cria Israel. Quando chegamos na história de Israel, sintetizando, Israel vai receber aliança, vai ter promessa, vai ter leis para protegê-los do pecado. Nunca nenhum ser humano, nenhum povo teve de Deus o que Israel teve: lei protetiva, direito a ver a sua glória. Desde o capítulo 3 do Gênesis, Deus se apegou tanto a Israel, que no capítulo 40 do Êxodo, tem um culto com os judeus de Israel, e a glória de Deus desce na terra de novo. Agora Deus está na terra sendo adorado, e tem um povo chamado judeu que o adora. Mas pasmem, a lei não protegeu
Israel. O sangue de novilho, o símbolo da aliança, não protegeu Israel. Aí o pecado vem e detona Israel, e Israel vai adorar a outro Deus. Aí Paulo, Romanos 5,14 diz que a morte reina desde Adão até Moisés. Onde o pecado está, a morte reina, porque a força do pecado é a força da morte é o pecado. Então o que é que acontece? Quando Israel peca, vai terminar o Velho Testamento em síntese, e o Velho Testamento termina com Deus triste, mostrando um juízo sem misericórdia, um juízo que não vai sobrar nem raiz nem ramo, por conta do pecado. Todos os termos, todos os projetos missionários, todo desde o início, o pecado, a morte, conseguiu afastar de Deus os adoradores, separar de Deus todos os projetos. Aí Deus silencia, neste período de 400 anos de silêncio. Eu quero acreditar, como teólogo, como crente, que Jesus vai mostrar a João o processo como um todo. Capítulo 5 de Apocalipse, João diz que viu um trono armado. No capítulo 4, uma corte pronta para um julgamento. Ou seja, Jesus vai mostrar a ele o que aconteceu até o fim do Velho Testamento, o pecado e a morte. Agora com Israel, o projeto menino dos olhos de Deus pecou. Eles têm coro, têm poder de denúncia. Eles agora fazem uma denúncia oficial para o último juízo. Era o juízo final, para o último julgamento, para a última audiência. Apresenta ao Supremo e Deus aceita a denúncia. Quando Deus aceita a denúncia, ele desce, vai agora montar a corte para decidir. Então veja o que é que João diz, que ele, quando é arrebatado aos céus, ele vê um trono, e quem estava sentado no trono? O Supremo Juiz. Então dá na ótica da jurisdição e na ótica do julgamento. As 7 testemunhas de Romanos estão lá, a morte, o pecado e o inferno cantando de galo. Por quê? Provas comprobatórias, contundentes contra a raça humana, reinaram até aqui. Aí vem a gente como réus, estamos à mercê de uma misericórdia. Aí Deus agora vai ouvir as testemunhas que conseguiram separar dele todos os projetos de adoração até aqui. Quando eles vão ouvir 7 testemunhos, um escrivão vai escrevendo, um anjo vai escrevendo, um lado do livro não comporta, vira o avesso, os testemunhos, o nosso pecado, a nossa culpa e a sentença prevista. Quando termina, enrola o livro, sela com 7 selos e entrega na mão do Supremo Juiz. Quando entrega, aí João diz que viu um juiz sentado no trono, e na sua mão direita tinha um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí o juiz olhou, viu a gente, viu as provas, viu a acusação com razão. Aí disse: não, eu não posso abrir mão deles, eu não vou condená-los sem dar direito contraditório, sem dar direito à defesa. Aí João diz que Deus chamou um anjo e disse: procura um advogado para eles, eu quero, não vou condená-los sem defesa. Aí o anjo procurou no céu, nenhum anjo nem quis aceitar. Desceu na terra, nenhum advogado quis. Foi para debaixo da terra, ninguém quis aceitar o nosso processo. A lei não dava brecha de absolvição, nossa condenação já estava garantida. Aí o anjo volta dizendo: meritíssimo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum advogado quis, ninguém foi achado digno de desatar o livro, de ler o livro, nem de olhar para ele. Ninguém, meritíssimo. Direito de defesa concedido.